Eu assisto Ricardo Quentin. Fala galera, eu sou Ricardo Quartim, o super-herói da notícia, da revista Mundo dos Super-Heróis, do Laboratório Espacial, da página O Frango no Facebook e agora do jornal O Empoderado. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim! O tema do programa de hoje é capas ridículas. Por que existiam tantas capas ridículas antigamente nos gibis de super-heróis? Por que eles protagonizavam nas capas situações tão absurdas, tão ridículas, bizarras, coisas engraçadas, que você jamais imaginaria isso nos dias de hoje? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora para vocês duas capas que eu selecionei aqui. Essa aqui, por exemplo, dá uma olhada, que capa mais absurda, mais ridícula. O Batman e o Superman trocando o pneu do Batmóvel, tudo amassado, Superman sem poderes, com a barba mal feita e numa situação ridícula. E a Supergirl e a Batgirl, aqui na época chamada de Supermoça, de Mulher Morcego pela saudosa Ebal, num canto olhando escondidas, como se elas fossem as responsáveis por essa situação para desmoralizar os heróis. Imagina, por que elas iam querer desmoralizar os heróis? E que coisa mais absurda, né, gente? Mais ridícula. Uma outra capa ridícula também, não tão ridícula quanto essa, mas também ridícula, é que a Metrópolis está com falta de água e todo mundo morrendo de sede, desesperado para tomar um gole d'água. A Lois Lane rastejando no chão, implorando para o Superman para tomar um gole d'água. Ele disse que não vai deixar tomar água, não vai deixar ninguém tomar água, mesmo que todo mundo da cidade tenha que morrer, né? São situações absurdas e ridículas. Bem, então nós vamos falar agora sobre esse tipo de capas. Eu selecionei algumas capas bem interessantes para mostrar para vocês nesse programa. É claro que existe uma infinidade enorme de capas, não tinha nem como mostrar tudo, seria impossível. Mas eu procurei escolher algumas bem bacanas, bem engraçadas mesmo, daquelas bem ridículas, absurdas, bizarras, que parecem totalmente sem sentido. E eu vou explicar para vocês a origem dessas capas, por que elas existem. Claro que tem um motivo delas existirem. E vou explicar detalhadamente o surgimento delas lá nos anos 40, 50, na era de ouro dos quadrinhos, e mostrar também que não eram só as capas que eram ridículas, o conteúdo, o que tinha dentro, as histórias eram ridículas também. Então, você está preparado para entrar no bizarro mundo dos super-heróis? Então, isso... Esse é um trabalho para o Superman. Essas capas ridículas não surgiram do nada. Tudo começou por causa da perseguição dos quadrinhos nos anos 50. Essa perseguição começou mais precisamente no ano de 1954, quando o psicólogo Friedrich Werner, o pessoal fala Friedrich Werther, né? Mas é um nome alemão, logicamente é difícil de falar mesmo, né? Então, quando esse psicólogo escreveu o livro Sedução dos Inocentes, que era um livro que acusava os quadrinhos da época de serem prejudiciais à educação e à formação do caráter das crianças, que naquela época os quadrinhos eram considerados unicamente coisas de criança, né? Então havia muitos daqueles quadrinhos de terror, né? Aqueles quadrinhos que apareciam logo nas capas com cabeças cortadas, sangue, machado pingando sangue, e nas próprias capas dos gibis de super-heróis, nas capas do Batman, apesar de não ter assim sangue, essas coisas, mas eram capas assim meio assustadoras, pareciam aquelas coisas de Drácula, meio sombrias, né? E então esse psicólogo dizia que os gibis incitavam a violência e a sexualidade de uma forma precoce para as crianças. E ele pegou principalmente no pé do Batman. Ele dizia, como é que pode 3 pessoas, que seriam o Bruce Wayne, o Dick Grayson e o Alfred,
3 homens vivendo sozinhos juntos numa mansão luxuosa daquela. Então ele acusava o Batman de homossexualidade e de pedofilia. E também acusava o Robin, por ser uma criança ainda, que não poderia jamais combater o crime, que é uma coisa que não se faz, criança não se faz, né? Então, o que aconteceu? Nessa época houve muita falação na mídia, tudo, e acabaram aceitando as ideias dele. E como o mundo tinha um outro pensamento na época, eles acabaram criando o famigerado Código de Ética, que era um selinho que estampava em todas as revistas, que era esse selinho aqui, ó, o Código de Ética, que aprovava as publicações na época. Isso vigorou durante algumas décadas, então dizendo que aquela publicação era adequada ao público infantil. Então, para amenizar as histórias, eles acabaram fazendo roteiros assim mais leves, mais ingênuos, e isso refletiu principalmente nas capas, que deixaram de ter aquelas capas mais sérias para começarem a fazer situações mais ridículas, mais sombrias, mesmo para a própria sobrevivência das revistas, né? Sendo que muitas revistas de terror, aquelas outras coisas mais pesadas, acabaram até sendo canceladas, hoje são clássicas, não é mesmo? Então, como foram ficando essas capas? Eu vou mostrar para vocês algumas dessas capas ridículas agora. Dá uma olhada aí nesse clipe. Fala a verdade, gente, essas capas são realmente ridículas, né? São até engraçadas, né? E assim, uma coisa assim totalmente sem noção. Olha só uma outra coisa que eles tinham mania, vocês podem notar aí, eles tinham mania de colocar os heróis em situações bem infantis, brincando que nem criança, como se eles fossem crianças retardadas, né? Então você vê um monte de capa aí, tem o Batman, o Superman no balanço, na gangorra, pedalando. Inclusive tem uma capa aí que é um negócio até meio incoerente com aquela ideia que eles queriam passar de abuso do menor, de fazer a criança se sacrificar. Eles colocam uma capa, o Batman, o Superman e o Robin numa bicicleta, aquelas bicicletas de 3 lugares, vocês viram a capa aí? E que só o Robin que está pedalando, fazendo uma força e para levar os outros dois, né? Tipo, estão fazendo o Robin de escravo, né? E isso passava pela censura, né? E era justamente ao contrário da ideia que eles queriam, né? Mas era até engraçado, mas coisas assim totalmente absurdas. E outra ideia também que esse psicólogo
quis passar, dizer que além dele acusar os quadrinhos de incitarem a violência, a sexualidade precoce, pedofilia, homossexualidade, de distorcer o caráter das crianças, além de tudo isso, ele acusava os quadrinhos de deixar as crianças idiotas. Ele dizia que quem lia quadrinhos acabava ficando idiota, retardado, que as crianças ficavam cretinas, né? Então os quadrinhos eram considerados não só coisa de criança, mas de coisa de criança retardada. Tanto que isso foi até mostrado em um filme que foi feito em 1955, um ano depois do livro Sedução dos Inocentes, né? Que é Artistas e Modelos de Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis no filme ele era um cartunista que desenhava quadrinhos, né? E tem uma das cenas do filme que ele é convidado para ir para um programa de TV demonstrar que toda criança que lia quadrinhos ficava idiota, ficava cretina, né? Então isso daí se propagou em toda a mídia e durante décadas. Isso aí foi considerado quadrinhos era prejudicial até hoje. Tem alguns pais atrasados, um conceito antigo, que acham que quadrinhos fazem mal, que são prejudicial à personalidade, à formação cultural, coisa e tal, né? Mas graças a Deus hoje nós já sabemos que nada disso é verdade, não é mesmo? Mas a revista mais afetada pelo Comic Code foi a revista Tales from the Crypt, da editora EC Comics, que publicava uma série de revistas desse gênero, né? No Brasil, ela é conhecida como Cripta do Terror. Obviamente, essa daqui é a edição nacional, né? E foi lançada muitas décadas depois, não naquela época. Você até conhece essa série pelos filmes de cinema, pela série de televisão, que chamava Contos da Cripta, né? Mas é a Cripta do Terror. Que você pode ver aqui nessa capa aqui, por exemplo, você vê, nós já temos aqui um zumbi, né, saindo da terra, tudo decomposto, uma pessoa ali atrás, nem imagina o que vai acontecer, né? É uma coisa que até para os dias de hoje é um desenho impactante. Outro exemplo que foi até que eu já tinha falado antes, foi essa cena aqui, olha, dá uma olhada aqui, que era muito comum esse tipo de cena, é uma cabeça toda ensanguentada sendo servida numa bandeja, né? Então, esse Comics infelizmente teve que cancelar todos os seus títulos, exceto a revista Mad, que já tinha na época, mas apesar de ser um conteúdo já de sátira, era um conteúdo bem diferente do que é atualmente. Então o que eles fizeram? Eles reformularam todo o conteúdo da revista Mad para adequar ao Comic Code e lançaram aquele personagem Alfred Newman e fizeram esse novo formato, né, novo na época, né, que hoje já é velho, que você conhece, que é a revista Mad atual, né? Quem não conhece o Alfred Newman, né, gente? Então, essa foi uma das únicas coisas boas do Comic Code, né, que se não fosse isso, nós não teríamos a Mad da forma como ela é hoje, como você conhece, não é mesmo? Bom, e uma das cláusulas do Comic Code é que nos títulos das histórias não poderia aparecer a palavra crime, a palavra terror e a palavra horror. Sendo assim, a maioria das revistas tinha essas palavras no título, foi tudo cancelada, né? Revista de terror, de suspense, de mistério, né? de tudo quanto é coisa que tinha que era desse gênero. Muitas editoras, inclusive, foram à falência, né? Mas uma coisa assim, bem interessante de se observar é que mesmo nessa época, no auge do Comic Code, nos anos 60, que o Comic Code foi criado na década de 50, e nos anos 60 foi justamente quando surgiu a Marvel com o Stan Lee e o Jack Kirby, que começaram a criar o universo Marvel, né, com a primeira história, que foi do Quarteto Fantástico. E eles começaram a criar o universo Marvel, mesmo na vigência do Comic Code, respeitando o Comic Code, mas nem por isso eles precisaram criar histórias infantilizadas, ridículas, que nem a DC Comics teve que fazer, né? Eles criaram histórias até mais realistas, né? Que abordavam muito o problema pessoal de cada personagem, e eles não deixavam de respeitar o Comic Code. Então você vê que com inteligência, com perspicácia, você poderia fazer um conteúdo muito bom sem ter que recorrer ao que a DC Comics fez. Talvez a DC Comics, por medo, né, já estava lá há muitos anos, eles acabaram, já estavam sendo perseguidos, né? O Stan Lee, ao contrário, ele foi surgindo naquele momento, né? Então ele já surgiu se adequando, né? Mas por falar na Marvel, curiosamente a Marvel foi uma das responsáveis, entre aspas, pela derrocada do Comic Code, que no ano de 1971
a Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, ela pediu para que o Stan Lee criasse uma história do Homem-Aranha que abordasse os problemas das drogas. E o Stan Lee criou essa história e a pessoa responsável pelo Comic Code não aprovou essa história. Aí o que o Stan Lee fez? Ele pensou, ele raciocinou o seguinte, falou assim, não, eu já sou uma pessoa respeitada por todo mundo, respeitada inclusive pelo governo, né, eu já estou cheio de moral, então quer saber de uma coisa? Foda-se esse Comic Code, eu não vou respeitar Comic Code coisa nenhuma, eu vou publicar a história e pronto, e tirou o selo do Comic Code e publicou a história. E o que aconteceu para ele? Não aconteceu nada, quer dizer, nada de ruim, é claro. Pelo contrário, essa história tem uma repercussão muito positiva, foi muito elogiada e a partir daí começou a perder força o Comic Code. O Stan Lee já retirou o selo do Comic Code e mesmo as revistas que estampavam o selo do Comic Code na capa, elas colocavam ali mais por conveniência, para dizer que tinha, porque o conteúdo já não se adequava tanto às regras tão rígidas do Comic Code, que prova que com inteligência você realmente pode fazer uma coisa boa, seja lá qual a circunstância que for, né, gente? Bom, você conhece alguma capa bacana, assim, bem engraçada, bem ridícula para mostrar pra gente, pro Drops? Se você conhecer uma capa bem ridícula, entra na página do Drops no Facebook, que é www.facebook.com/Drops Ricardo Quartim. O Drops tudo em maiúsculo. Eu não sei se escrever em minúsculo, se entra o link, não sei lá, nunca tentei. Mas o link está aqui embaixo, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Apareceu aqui. www.facebook.com/Drops Ricardo Quartim, tudo junto. Né? Drops com temudo, né? Você sabe como que escreve. Então, entra na página do Drops no Facebook e posta para nós a sua capa ridícula. Vamos ver quem é que posta a capa mais ridícula? Mas antes de me despedir de vocês, eu quero contar uma novidade. Em breve nós teremos à disposição para venda a caneca do Drops Ricardo Quartim. Dá uma olhada aqui, ó. Vê se dá para visualizar direito a canequinha. Olha aqui, a caneca tem o selo do Drops, comigo segurando os livros e filmes e numa arte do meu parceiro JJ Marreiro, né? Agora imagina que bacana você confortável na sua casa assistindo o Drops Ricardo Quartim e tomando o líquido de sua preferência na caneca do Drops Ricardo Quartim. Então, se você for fã do Drops, se você quiser ter uma caneca dessa, fica de olho na página do Facebook, que em breve teremos informações de como adquirir uma caneca do Drops Ricardo Quartim. Até quem me acompanha no Facebook já está sabendo que eu já até postei uma foto da caneca lá. Mas temos uma outra novidade que eu não falei para ninguém ainda. Também em breve teremos chaveiros do Drops Ricardo Quartim. E a arte, estou estudando para ver se fica boa, porque o chaveiro é pequenininho. Se ficar boa, vai ser uma arte diferente. Em vez de ser a arte do JJ Marreiro, vai ser aquela ilustração do Luciano Félix, comigo sentado na mesa com os personagens em volta, que é a imagem que tem na abertura do programa, né? Então, todos aqueles que forem fã do Drops, fiquem de olho na página do Facebook para saber que em breve teremos a caneca do Drops Ricardo Quartim. É isso aí, pessoal. Um abraço aos meus amiguinhos Eric, ao Luiz Augusto e ao Felipe, filho do meu amigo Caio Cacau, que sempre me assiste no Drops. Muito obrigado por me assistirem e até a próxima com mais um Drops Ricardo Quartim.